Queridos, esse é o nosso quinto estudo sobre o tema homem e mulher, parceiros, ou homens e mulheres, parceiros no reino. E eu queria falar hoje sobre a parceria de homens e mulheres na criação dos filhos. Nós já falamos um pouco aqui sobre a parceria no reino, parceria na luta, parceria no Éden, quando Deus criou, e agora eu queria falar sobre parceria na criação. E para tal, queria ler o texto de Juízes 13, para que nós começássemos, ou para que nós tenhamos como base no estudo de hoje. Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13, o título diz assim: o nascimento de Sansão. Juízes 13, diz assim, versículo 1: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher estéril, e não tinha filhos. 3. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. 4. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, cuja cabeça não passarás navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel dos poderes dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. 7. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. 9. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo. Porém, não estava com ela seu marido. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou seu marido, e ele lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu que falaste à mulher? Ele respondeu: eu sou. 12. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerás, nem vinho, nem bebida forte beberás, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos descer-te, e te prepararemos um cabrito. 16. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se preparares holocaustos, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor, e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que és maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre a rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, e que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. 21. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. 24. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Só até aqui, meus irmãos. A história de Sansão segue,
até os capítulos seguintes, mas quero me prender principalmente nesse capítulo 14, para que a gente possa meditar acerca do que eu falei. Homem e mulher, parceiros na criação dos filhos. Sansão, nós sabemos um pouco da história, nasceu num período bem complicado da história do povo de Deus. Israel, como o próprio capítulo 13 diz, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, Deus havia os entregado por 40 anos na mão dos filisteus. Então, era um período bem complicado. Israel, mais uma vez, havia se afastado da presença do Senhor, havia buscado ídolos e falsos deuses. Por este motivo, Deus os havia entregado na mão dos filisteus por 40 anos. Contudo, Deus, tendo misericórdia do seu povo, vai suscitar um libertador, e esse libertador seria o juiz, conhecido como Sansão. E para que assim fosse feito, Deus vai visitar uma família, a família de Manoá, e a sua esposa, que era estéril. Então, os dias eram complicados, os dias eram maus, e para complicar a situação, Israel constantemente pecava e se afastava de Deus. Só para exemplificar, nos Juízes, capítulo 2, versículo 11, diz assim, Juízes 2:11, então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Balaíns. Então, Israel faz aquilo que era mal perante o Senhor. Capítulo 3, versículo 12, tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Capítulo 6, versículo 1, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Capítulo 10, versículo 6. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Então você vê aí, por diversas vezes no livro de Juízes, fica claro que Israel fazia o que era mal perante o Senhor, e Deus recebia o seu arrependimento, levantava um juiz, contudo logo ali na frente eles faziam de novo. E o capítulo de Juízes, no último versículo, termina, capítulo 21, versículo 25, termina de forma bem triste, resumindo qual era o estado de Israel daquela época. Diz assim, Juízes 21, 25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, ou seja, cada um adorava quem queria, cada um seguia o Deus que bem entendia, cada um fazia o que lhe parecia reto. Contudo, a vontade de Deus, a palavra de Deus, poucos a obedeciam. E com certeza, os pais de Sansão eram, querendo ou não, impactados, ou até mesmo, influenciados por esse momento de dificuldade que Israel vivia, impactados porque Israel vivia sendo oprimido pelos filisteus, e eles viviam debaixo da opressão, influenciados também porque Israel constantemente adorava falsos deuses e falsos ídolos, e toda a nação era influenciada pelo exemplo dos demais. Contudo, nada nos deixa crer que Manoá e sua esposa tenham chegado ao ponto de adorar ídolos, porque se assim não fosse, Deus não havia os escolhido para que fossem o casal que traria para o meio do povo de Israel o libertador daquele período. A gente bem sabe que depois que Sansão morrer, Israel vai voltar a fazer o que era mal perante o Senhor e mais uma vez vai se tornar cativo. Contudo, algumas coisas eram complicadas para aquela família. Uma delas, e aí talvez a de maior destaque, aquela família, além de ser oprimida pelos filisteus, além de estar no meio de um povo idólatra e que se afastava da presença de Deus, aquela família não tinha a bênção de ter filhos, que era uma bênção muito desejada, era uma bênção muito esperada por uma família, e se filhos não tivessem, para eles era como se fosse mesmo estar sem a bênção de Deus, ou a família não era completa, a felicidade não era completa, e assim sendo, Manoá e sua mulher não tinham filhos, e de repente, de forma muito inesperada, aparece uma visita para a mulher de Manoá. A Bíblia não nos diz muitos detalhes da mulher de Manoá,
nem muitos detalhes de Manoá. A Bíblia só diz que ele era da família de Dan, ou da linhagem de Dan. Contudo, a Bíblia diz que, de repente, de forma muito soberana e inesperada, Deus resolve enviar o anjo do Senhor para falar com aquela mulher, que ela conceberia e daria à luz. E aí a gente lembra de tantas outras mulheres na história da igreja, na história da Bíblia, que receberam a mesma visita. A própria mãe de Jesus, a própria Isabel, mãe de João Batista, Agar, Sara e tantas outras mulheres que receberam a visita do anjo para dar essa notícia, que nos dias de hoje, talvez para a gente, que não vive aquela realidade, que não vive aquela cultura, seria até uma bobagem. Ah, que bobagem, uma mulher fica triste porque não tem um filho, tem tanta criança para adotar, tem tanta opção para ser buscada por aí afora. Então, por que essa neura toda? Contudo, naquele contexto, era sim uma prova da bênção do Senhor e uma prova de que talvez algo estava de errado com aquela família. Era assim que a cultura daquela época pensava, contudo, não era assim que Deus lidava com essas mulheres. Contudo, por diversas vezes, Deus usou até mesmo o fato da mulher ser estéril para enaltecer o nome dele, para mostrar que a glória dele seria maior e melhor. Pelo fato daquela mulher ser estéril, ele fala, olha, eu vou fazer nascer da estéril aquele que virá. Então, assim, para Deus era até uma oportunidade de que ele fosse mais exaltado e de que o nome dele fosse mais glorificado. Contudo, para aquela mulher que esperava um filho há muitos anos, não era uma situação tão tranquila. E aí o anjo vem, avisa para essa mulher que ela ia ter um filho. Contudo, o anjo começa a colocar algumas regras e começa a dizer que aquele menino não seria um filho qualquer. Se você for olhar a história dos outros filhos que Deus prometeu na história da Bíblia, Deus não colocou essas regras tão específicas como colocou para Sansão. Sansão seria nazireu desde o ventre até a morte. Outra coisa muito interessante é que depois, se você ler lá em Números 6, do 1 ao 8, vai dizer qual eram as regras do voto de nazireu, ou voto para nazireado, né? Nazireado. E lá dizia o que essas pessoas não podiam fazer. Contudo, o que chama a atenção, que esse era um voto que qualquer israelita poderia fazer. Então o israelita falava assim, olha, eu vou ficar 1 ano como nazireu. Contudo, o voto de Sansão era diferente. Primeiro, Deus que diz que ele teria esse voto, não parte dele, esse voto. Segundo, não era por um período de 1 ano ou 2 anos, como acontecia com os outros filhos de Israel. Era para a vida toda. Sansão iria nascer nazireu e iria morrer nazireu. A gente leu o versículo que fala sobre isso aqui no capítulo 13. O anjo fala, olha, esse menino vai ser nazireu até a data da sua morte. Então, você entende que esse nascimento, além de ser um nascimento miraculoso, não era um nascimento qualquer, porque Sansão seria separado para começar a livrar o povo de Israel do domínio dos filisteus. Então, o anjo vai e avisa a mãe que, além do menino, ela também deveria se consagrar, porque o que estava no seu ventre era um menino que seria santo, separado para essa obra. E aí, é muito interessante também que a reação da mulher de Manoá, que a Bíblia nem nos cita o nome, é muito interessante, porque ela não duvida em momento algum. Se você lembrar da mulher de, acho que é Abraão, ela ri, ela dá uma titubeada ali, ela fala, para de brincadeira, estou velha, já não tem como nascer mais nada. Mas a mulher de Manoá, ela crê, e ela crê assim, de pronto. O anjo fala, quando o anjo vira as costas, ela corre para contar para o marido. Outra coisa muito interessante é a reação do marido, porque o marido dela poderia... Talvez qualquer marido aqui teria essa atitude. Poderia falar, mulher, acho que tu está ficando doida. Acho que tu teve uma visão, teve um sonho. Tu está ficando maluca, tu não sabe o nome de quem veio até você. Porque ela mesmo diz, não sei de onde veio, não sei o nome dele. Ela diz aqui no versículo 6, não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o nome, eu não sei nem quem é. Eu sei que apareceu um camarada aqui, entendeu? Que parece filho de Deus, um anjo de Deus, e diz que eu vou conceber. E aí, muito interessante também, é que Manoá não duvida. Pelo contrário, a reação dele é correr diante de Deus em oração. Ele não duvida, ele não desmerece a sua mulher, ele não pondera com a sua mulher, ele simplesmente dobra o joelho para orar. E como eu disse, provavelmente qualquer homem aqui falaria, olha mulher,
Está difícil de acreditar nessa tua história, porque é comum que os homens, não estou dizendo que todos os homens sejam, mas é comum que os homens, na sua grande maioria, sejam mais racionais, mais lógicos. Em contrapartida, a mulher tem mais intuição, a mulher é mais sensitiva, e assim sendo, essa mulher creu de pronto. Talvez o que tenha surpreendido ela é que o seu marido tenha embarcado naquilo que aparentemente era uma loucura. E aí, Manoá tem uma atitude que eu gostaria de chamar a atenção para os pais de hoje em dia. Ele não duvida da mulher, ele não fica conjecturando nada, ele não fica imaginando nada, sabe? Ele não fica perdendo tempo com bobagem. Ele vai fazer uso da única arma ou do único meio que ele tinha para que, se é que tinha ainda alguma dúvida acerca desse menino, seja solucionado. Ele vai orar. Ele ora e ele diz: ó Senhor, envia de novo esse anjo para que nos explique melhor, para que me explique melhor o que eu tenho que fazer. Olha o versículo 8, ele diz assim: então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes venha outra vez, e atenta para isso, venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Percebe que ele coloca nos ensine? É muito legal, porque Manoá, ele não comete dois erros que é muito comum nos dias de hoje. Primeiro, Manoá, ele não toma uma posição arbitrária, autoritária, de homem, de cabeça, de líder. Ele diz: Senhor, manda o anjo vir de novo para me ensinar o que eu tenho que fazer com o menino. E ele também não toma uma outra atitude que é muito errada nos dias de hoje. Ele não ora e diz assim: Senhor, manda o anjo de novo para ensinar mais detalhes para minha mulher, para ela criar o menino. Ele diz: manda o anjo para nos ensinar. Ou seja, dando a entender que ele entendia que aquele chamado que era da mulher dele, ela que ia dar luz, ela que ia conceber, ela que ia carregar o Sansão por meses, não era só o chamado da mulher dele, era o chamado para ele também. Que a responsabilidade de manter o menino santo, de não passar navalha, de não deixar que ele tocasse bebida forte, de manter o menino fiel ao voto de Nazireu, era dele também. Então cuidado, dois erros muito comuns nos dias de hoje. O primeiro, talvez nem tanto, mas alguns homens podem tomar para si o título de líder da sua casa, de cabeça da sua casa, e falar: não, quem manda aqui sou eu, quem cria sou eu. Em contrapartida, e esse é muito mais comum, um outro erro, são aqueles maridos que largam tudo nas costas da mulher e acham que não compete nada a ele. Ele não ora com os filhos, ele não educa, ele não ensina, ele não exorta, ele não repreende, ele não dá exemplo. Sabe, eu falo isso com muito carinho, porque é meu pai, eu amo de paixão. Costumo dizer que meu pai é meu ídolo, mas eu vivi um pouco disso na minha casa. Meu pai, tudo ele passava a bola para minha mãe, sabe? Ele não queria dar a última resposta, não queria ser o chato, não queria ser nem o muito rígido, então tudo ele passava para minha mãe. Meu pai nunca, pouquíssimas vezes, para não dizer nunca, eu acho que eu estaria sendo leviano, mas pouquíssimas vezes meu pai chegou a dar a última palavra. Se fez, foi quando eu fui morar com ele, já depois de adolescente, fomos morar sozinhos, eu, ele e meu irmão. Mas meu pai jogou toda essa responsabilidade na minha mãe. Aí, para somar, também não culpa da minha mãe trabalhava, e a responsabilidade, na sua grande maioria, ficava com a minha avó, com a empregada lá de casa. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com isso também, queridos. Eu sei que os dias são bastante corridos, eu sei que hoje o contexto de mulher na sociedade está totalmente diferente do contexto de um tempo atrás, ainda mais do contexto bíblico. Eu sei que hoje as mulheres trabalham, algumas até sustentam a sua casa, amém por isso. Contudo, cuidado para não negligenciar aquilo que é obrigação da mulher e do marido, criar os filhos no caminho do Senhor. É isso que Manoá e a sua mulher correm para Deus. Tem um texto lá em Efésios, abre lá comigo, Efésios capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Efésios 6, 4, diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E vós, pais, não provocais vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse texto aqui, quando você vai dar uma olhada no original, a palavra pais aqui, ela, ainda que nós possamos aplicar a ambos os pais, a palavra pais no original grego está fazendo menção exclusivamente aos homens.
Então, aí, eu trago mais uma vez a responsabilidade dos homens para com o seu lar. É verdade que hoje, talvez na grande maioria, sejam as mães que detenham maior responsabilidade ou maior tempo na educação e na criação, é verdade. Contudo, Efésios está chamando os pais à responsabilidade de criar, primeiro, não provocar a ira nos filhos, segundo, criá-los na admoestação e na exortação. Então, os pais de hoje, tanto pai quanto mãe, têm a responsabilidade de criar os seus filhos conforme Efésios nos ensina. E mais, têm a responsabilidade de seguir o exemplo de Manoá, correr aos pés de Jesus e falar: Senhor, ensina-nos, a mim e a minha esposa, como que a gente tem que fazer com esse menino, como que a gente tem que fazer com essa menina, tendo a noção que ainda que os nossos filhos, os filhos dos meus irmãos que aqui estão, não sejam chamados para ser nazireu, não tenham chamado de sanção, sim, são bênçãos do Senhor, ainda que talvez você fale: olha, pastor, eu nunca fui estéril, eu tive uma facilidade muito grande de ter meus filhos, amém. Eles não deixam de ser bênção do Senhor e não deixam de ser propriedade de Deus, concedidos ao casal para que o casal crie. Então, há um erro muito grave quando uma parte se deixa levar pelas circunstâncias do mundo, pelo trabalho, pelas ocupações, e larga toda a responsabilidade na outra parte. Lembre-se, a gente está tratando de um tema aqui, nas quintas-feiras, homem e mulher parceiros no reino. Então, às vezes tem isso também, um outro negócio que é muito interessante, e aí isso é geral. Você encontra vários relatos de pessoas que são super dedicadas na igreja, que não faltam o culto, que trabalham demais na igreja, contudo na sua casa são negligentes, contudo na sua casa deixam a desejar, tanto no trato com os filhos, quanto no trato com o marido, ou no trato com a esposa. Isso também é errado. É errado, porque quando a gente diz homens e mulheres são parceiros no reino, as pessoas podem achar: não, é só para servir a Jesus na igreja. Não, homens e mulheres são parceiros no reino, inclusive na sua casa, que é lá onde você deve fazer o seu culto diário, é lá onde Deus deve ser adorado constantemente na sua família, na sua base familiar, na sua célula, gosto muito de usar essa palavra, mas na sua célula familiar, para que quando a gente se junte aqui numa grande família, nós possamos adorar em conjunto. Agora, se você não consegue na tua casa, entre homem e mulher e filhos, edificar esse lar, servir ao Senhor em parceria, marido e mulher na casa, dificilmente, queridos, essa parceria vai dar certo na igreja. Então, cuidado com isso também. Então, façamos como Manoá, homens que deixam toda a criação nas mãos das mães. Isso é errado, e ao contrário também é errado. Façamos como Manoá e peçamos a Deus que Ele nos dê sabedoria para criar os nossos filhos em parceria. E aí, é fato, a gente leu aqui, Deus não só atende a oração de Manoá, como envia o anjo novamente. E o anjo aparece de novo para a mulher dele, não aparece para ele. Só que dessa vez dá tempo dela ir lá, chamar Manoá e ir até o anjo. E aí você encontra nas palavras de Manoá, mais uma vez, certeza do que o anjo tinha dito. Porque ele fala assim: quando se cumprirem as palavras que tu dizes sobre esse menino, ele não diz se um dia vier a se cumprir, ele diz quando. Eu sei que vai acontecer, então quando se cumprir, quando o menino nascer, ele diz o que devemos fazer, o que há de ser desse menino, o que ele vai fazer. E aí o anjo mais uma vez diz: olha, faça tudo o que eu já disse à sua mulher acerca da consagração do menino, e mais, ele vai servir para livrar Israel da opressão dos filisteus. Então fica muito claro que o anjo não só volta em resposta à oração, como mais uma vez derrama sobre a vida de Manoá e da sua esposa sabedoria para criar aquele menino. Então, meus irmãos, não se engane, se você não orar, Deus não vai te auxiliar na criação dos seus filhos. Contudo, se você orar, nós temos a certeza de que Ele não só vai responder, como também vai nos capacitar, certo? Nessa questão. Então, quando Sansão nasce, logo eles dão o nome, Quando o menino nasce, eles dão o nome de Sansão, que no original significa sol ou brilho, provavelmente querendo fazer alusão ou fazer menção a esse livramento que estava para acontecer pela vida de Sansão. E aí, com certeza, a chegada desse menino alegra a família, faz com que tudo mude naquela casa. Contudo, a gente sabe
que Sansão não é esse meu intuito hoje. Meu intuito é falar sobre a criação, sobre a postura de Manoá e da sua esposa, mas contudo a gente sabe que lá na frente Sansão, assim como muitos dos filhos de crente, vão perder um pouco a linha e não vão seguir à risca tudo aquilo que ouviram na sua casa. Mas voltando para cá, ainda nessa relação de parceria, nós lembramos muito bem, um texto muito usado, que o Salmo 127 diz que os filhos são bênção do Senhor. Salmo 127, 3, diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Queridos, como nós lemos lá em Efésios diz que os filhos são bênçãos do Senhor. Contudo, na criação dos filhos, o texto de Efésios nos traz algumas verdades. A primeira verdade que o texto de Efésios nos traz acerca dessa parceria na criação entre homem e mulher é uma verdade negativa, é um alerta negativo, porque ele diz assim: cuidado, não provoqueis os vossos filhos a ira. E aí é o primeiro alerta, é a primeira orientação que Efésios nos dá acerca da criação dos filhos. E aí é um texto aparentemente um pouco incomum, porque é comum os pais acharem que só os filhos os tiram do sério, que só os filhos provocam a ira dos pais. Contudo, o texto nos deixa bem claro que é possível sim os pais provocarem a ira dos seus filhos. E aí nós teremos que, claro, conjecturar aqui e imaginar, mas é fato, queridos, que pais opressivos trazem ira aos seus filhos. Pais que não dão atenção e tempo aos seus filhos trazem ira sobre os seus filhos e provavelmente vão gerar nesses filhos, num futuro bem breve, consequências ou atitudes, reflexo dessa opressão, dessa falta de tempo, falta de atenção, falta de amor, falta de carinho. Pais que são excessivamente críticos, pais que tendem a fazer comparação com o seu filho, com o filho de fulano. Isso também não se faz, gente, certo? Cada filho é um filho, cada filho tem a sua individualidade, cada filho tem a sua qualidade, cada filho tem o seu temperamento. Então, cuidado com esse negócio também de ficar comparando seu filho com fulano. O filho de fulano é uma bênção, você é horrível. Filho de fulano passa no vestibular, você não passa em nada. Isso não é legal também, a gente toma cuidado com isso, com relação aos nossos filhos, fazer comparação. Outra coisa que é muito prejudicial também na criação dos filhos é ter preferência por um dos filhos. Isso é muito comum, tá? A gente acha que não, mas de forma muito sutil, se os pais não tomarem cuidado, porque isso é fato. Vocês que são pais sabem até melhor do que eu, que não sou, mas sei por vivência e por experiência. Alguns filhos têm ou são mais parecidos, uns com o pai, outros com a mãe. Uns têm mais temperamento parecido. Lembra de Esaú e Jacó, né? Diz que Jacó era muito mais achegado à mãe, era muito mais parecido com sua mãe. Em contrapartida, Esaú, muito mais com o pai. Tanto é assim que a mãe, na hora de dar uma pernada ali, fica do lado de quem? De Jacó. Mostrou preferência por um dos filhos. Por quê? Porque Jacó ficava com ela em casa, é isso que a Bíblia diz, enquanto Esaú ia caçar com os homens e com o pai. Então, cuidado com isso também, sem que a gente perceba, e aí eu digo a gente, estou falando dos pais, você pode demonstrar comparação, preferência, crítica excessiva. Isso, meu irmão, não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, talvez você vai gerar ira no coração do seu filho e problema na sua criação. Então, esse é o primeiro aspecto. Mas aí, Efésios também nos traz outro aspecto, que é o aspecto positivo, que é dizer, mas, então ele diz, olha, não provoquem a ira, mas, contudo, entretanto, todavia, criai-os na disciplina. Então, o primeiro ponto é disciplina, e segundo, na admoestação do Senhor, ou nos ensinamentos do Senhor, nos mandamentos, enfim, na palavra do Senhor, como você quiser entender. Então, o primeiro ponto que a Bíblia nos chama atenção é que aqueles que amam os seus filhos devem discipliná-los, ou seja, quem ama disciplina. Não é isso que o texto nos diz lá em Hebreus 12:6, que o pai castiga quem ama, e que se nós estamos sem repreensão é porque nós não somos filhos, somos bastardos? É isso que Hebreus diz. Logo, se um pai diz que ama o seu filho, ele deve imitar a Deus.
repreendendo, exortando e disciplinando seu filho. Ou será que algum pai aqui se acha mais sábio do que Deus? Se Deus, que é o nosso Pai celestial, entende que nós devemos ser repreendidos, exortados e disciplinados, quem dirá nós, pais humanos, devemos fazer o mesmo. Então a gente olha para Deus e faz o mesmo. Cuidado, isso também é um erro gravíssimo. Pais que deixam os seus filhos sem repreensão. Eu tive vários colegas, que tiveram uma vida muito permissiva dos seus pais e perderam o rumo nas drogas, em crimes, em tantas outras coisas. Então, eu, pelo contrário, apanhei muito da minha mãe, gente, perdi o número de vezes, e hoje, né, dizem o contrário, não bate que vai traumatizar. Trauma nenhum, estou aí, amo minha mãe, não tem problema nenhum com isso, mas eu apanhei muito. Eu apanhava da minha mãe me botar casaco e calça de moletom com meu pai não ver a marca do cinto. A mãe me dava de cinto, e eu fazia por onde, gente? Sei lá, se tivesse aquele negócio de caderno... Não mostrava para ele não, para ver se ele pegava, que pai, mostrava não. Aquele caderninho, se eu tivesse aquele caderninho de escola, aquilo ali devia ter umas 300 anotações minhas. Então, assim, minha mãe me batia mesmo, e com raiva. Teve vezes que eu corri para a casa da minha avó para parar de apanhar. Chegava lá, minha avó, né, toda avó, né, quem é avó aqui sabe, né? Hoje eu encontrei com a Yolanda aqui, com o Natan, falei, não sabe o mole que você vai ganhar crescendo na casa da avó. Mas minha avó me acobertava, mas quando eu chegava em casa, minha mãe me dava o segundo tempo. Terminava. Oi? Já apanhou com o fogueirinho do banheiro? Não. Eu já, minha cabeça está aqui até hoje, me deixa esquecer. Então, queridos, isso é um outro erro. Se a Bíblia diz que Deus repreende o filho, se Deus exorta, se Deus disciplina, é um grave erro também os pais fazerem vista grossas e passarem a mão na cabeça do erro dos seus filhos. Só estão contribuindo para que esse adolescente, jovem, se torne um adulto completamente sem nenhum rumo e sem nenhuma verdade na sua vida. Então, meus irmãos, se tu ama o teu filho, o discipline, crie-o ou faça com que ele cresça na disciplina. Outra coisa, o texto diz que não basta a disciplina, é necessário também a admoestação, ou seja, é necessário ensinamento. Então, se um pai e uma mãe amam os seus filhos, eles não só disciplinam, mas eles também ensinam, até porque a disciplina tem que estar acompanhada de ensinamento e vice-versa, porque se você não ensina também, como que você disciplina? Se você não ensina, como que você exorta? Como que você chama atenção? Então, cuidado. Outro grave erro, pais que não ensinam os seus filhos a honrar a Deus, a honrar aos pais, a amar ao próximo, a amar a igreja, pais que não ensinam os seus filhos a orar, a ler a Bíblia, isso é lamentável. E aí eles crescem e fazem tudo aquilo que a gente conhece de errado. Então, cuidado com isso, tá, queridos? Porque um dos sinais do fim dos tempos, é o que diz em 2 Timóteo 3,2, é a desobediência. Então, Timóteo diz que no final dos tempos os homens serão desobedientes aos pais. E aí ele está generalizando. Então, um dos sinais do fim dos tempos é a desobediência, a rebeldia. Entendeu? É o pecado costumeiro e constante dos jovens, dos adolescentes, dos nossos filhos. E aí, é claro, eles atingem determinada idade e é problema deles com Deus. Contudo, cuidado para que não chegue naquele dia e Deus fale, olha, você teve participação nisso, você errou nisso, você falhou nisso. Cuidado para que Deus não puxe a nossa orelha naquele grande dia. Se atingiu uma idade que está achando que sabe voar e quer cometer erro, aí é problema dele com Deus, só compete a gente orar, interceder, pedir que Deus traga de volta. Contudo, cuidado para que nós, eu como futuro pai, vocês como pais, a maioria aqui que já são, não incentivem, não colaborem, não participem com essa rebeldia e com essa desobediência dos pais. Então, pais que amam os seus filhos, só para repetir, ensinam seus filhos a amar a Deus, amar ao próximo, fazer a vontade de Deus, ter valores cristãos, é isso que um pai ensina. E aí, repetindo aquilo que eu falo várias vezes aqui na igreja, de nada adianta melhor escola, melhor roupa, melhor plano de saúde, melhor tudo, melhor celular, se você não ensina o seu filho os valores de Cristo. Não adianta, não adianta. Você vai estar criando o seu filho para o mundão. E aí tem uma frase que diz que se você não ensina
o mundo ensina. E aí, o mundo tem várias maneiras de ensinar. Ou vai ser por meio do tráfico, ou por meio da polícia, ou por meio de uma justiça, enfim, ou por meio dos bares, ou por meio de tanta coisa que o mundo tem para ensinar, e nem sempre se tem uma segunda oportunidade. E um terceiro ponto que eu queria citar da vida de Sansão, para a gente terminar esse exemplo da vida de Sansão, é a preocupação dos pais com relação ao futuro dos filhos de uma forma completa. E o exemplo que eu quero citar aqui está em Juízes 14. Juízes, capítulo 14. Falei que os pais devem ensinar seus filhos a amar a Deus, a amar ao próximo, a obedecer, a ter princípios cristãos. E aí esse aqui é um ponto que eu acho interessante citar na vida de Sansão, que muitos pais sofrem com isso e, infelizmente, a gente vê isso mais do que comum na igreja nos dias de hoje. Capítulo 14, do 1 ao 3. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou ao seu pai, e a sua mãe disse: viu uma mulher em Tímina, e das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre os filhos dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vais tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. E aí, falei que queria citar um ponto aqui em específico, que é esse ponto. Pais crentes, e aí alguns jovens talvez não vão gostar muito, mas essa é a verdade. Pais crentes, quando se preocupam com o futuro dos seus filhos, também devem se preocupar com o namoro e casamento dos seus filhos. Se preocupar mesmo, a ponto de sempre que possível orientar que aquilo que a Bíblia nos ensina é que o namoro e o casamento deve ser feito no Senhor, deve ser estruturado no Senhor. E se não é com crente, de novo, chega uma idade que eles querem quebrar a cara, aí é problema deles. Mas o ensinamento bíblico que os pais devem ter, e que eu como pastor sempre darei, é: namore, case, se relacione com crente. Se com crente já é difícil, meu irmão, viver entre quatro paredes, se com crente já é difícil manter uma família de pé, imagina com ímpio. Mas, infelizmente, muitos jovens querem quebrar a cara. Então, cuidado com isso. Eu sei que parece bobagem para os jovens que estão aqui hoje e para os pais, alguns já até se acomodaram com isso. Ah, deixa como está. Então, vocês não devem apenas se preocupar com os estudos, com a profissão, com as amizades, se bebe, se usa droga, que hora que sai, que hora que volta, que lugar frequenta, com quem está indo. Não só com isso, como também devem se preocupar com o futuro, com quem seus filhos e suas filhas vão casar. É a pessoa que você vai confiar, e aí para os pais de menina, isso é até mais forte do que para os pais de meninos, mas é a pessoa no qual você vai confiar a vida inteira, a partir daquele dia, a sua filha que você criou, o seu filho que você criou. Sabe, são anos de oração, anos de criação, anos de intercessão, e você vai entregar para um camarada, ou você vai entregar para uma mulher. E aí, meu irmão, o que acontece dali para frente não compete mais a você como pai, como mãe. Então isso deve ser sim motivo de preocupação, motivo de oração, motivo de aconselhamento, motivo de orientação, para que os nossos filhos, dentro do possível, não se relacionem em hipótese alguma com quem não é crente, em hipótese alguma. E aí, compete a gente orientar. Como farão, certo? Não diz respeito a mim, nem aos pais, mas o nosso papel é orientar. Só para exemplificar, 2 Coríntios, no capítulo 6, vai falar um pouco sobre isso. 2 Coríntios 6,14, é um texto muito conhecido, acredito eu que a maioria aqui conhece. Diz assim, 2 Coríntios 6,14: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e o dos ídolos, porque nós somos
santuário de Deus vivente, com ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 1 Coríntios 7. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Aqui está falando acerca de casamento. Diz assim, 1 Coríntios 7, 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Certo? Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, Paulo ainda dá uma leve opinião. Permanecer viúva é melhor. Ele diz, segundo a minha opinião, contudo eu penso que tem o Espírito de Deus. E o que Paulo falava, sim, era uma orientação de Deus, contudo é uma orientação. Não é proibido a viúva casar de novo, desde que seja no Senhor. Contudo, Paulo diz aqui que talvez seja melhor que a viúva fique ou permaneça viúva. Então, meus irmãos, vemos aqui a preocupação de Manoá e da sua esposa para com Sansão. Essa preocupação deve continuar nos dias de hoje com os nossos jovens e adolescentes, certo? Contudo, é bem comum ouvirmos as respostas que Sansão deu. Sansão disse mais ou menos quando Manoá perguntou: olha, não tem nenhuma crente aí para tu casar, cara? Não é possível. Vai lá na Batista, vai na Presbiteriana, vai pescar lá no aquário, já que na congregacional não tem, vai pescar lá no aquário dos irmãos, na Bleia. Mas não tem esses crentes, não é possível. Aí Sansão se deixa levar pelos olhos, né? Se deixa levar só pela carne. Não dá ouvidos a toda a criação, a todo o fato de ser nazireu, ao fato de que ele foi levantado para livrar Israel do povo de filisteu, e ele estava indo arrumar mulher no povo filisteu, e aí ele diz aquilo que muitos jovens dizem hoje: ah, mas ela é a mais bonita, mas foi ele que agradou os meus olhos, mas é ele que eu amo. Bobagem. Desculpa acabar aqui com a grande, como é que eu vou falar? Não é mentira, é a grande ilusão de vocês. É história de amor, é tudo papo furado. Pode ser, também não vou ser totalmente taxativo, que lá no final, lá no futuro se confirme. Mas na grande maioria dos primeiros namoros, a grande maioria do começo de relacionamento, é tudo história para convencer, né? E para agradar. Para agradar. Nada de amor, nada de príncipe cantado, nada da mulher da minha vida, tudo história, tudo história. Mas, claro que Deus pode confirmar, e isso pode vir a se tornar verdade? Pode. Mas não se deixe levar pelos olhos, não se deixe levar pelo impulso, não se deixe levar pelo momento, e aí os pais da igreja também, meus irmãos, mantenham sempre a posição de que são contra. Não podemos obrigar ninguém a fazer nada, não podemos tratar ninguém mal, nem proibir ninguém de fazer nada. Certo? Até que eu acredito que até determinada idade os pais podem proibir sim, em determinados momentos devem proibir sim. Até porque quando a situação começa a tomar um rumo muito contrário à nossa fé, quando a situação começa a tomar um rumo muito complicado, que a gente sabe, não quero entrar em detalhes, aí eu acho que os pais têm direito e devem sim dizer, digo com toda a palavra, quem manda aqui sou eu, quem paga as contas sou eu, quem te dá de comer sou eu, quem lava a tua roupa sou eu, então quem manda sou eu. Então se perder o rumo, eu acho que é válido usar esse linguajar. É claro que eu entendo que a conversa, a moderação, ser amigo do filho é o melhor caminho. Contudo, quando os filhos começam a peitar e a mostrar determinados pontos de rebeldia, eu acho que o rumo tem que ser esse. Tem um colega pastor, que a filha dele de 16 anos foi para o Facebook mandar ele ir para aquele lugar no Facebook, para aquele lugar, e dizendo que com ela ia ter beijo em mulher e beijo em homem sim. Enfim, falei para ele: quebra o computador dela, proíbe ela de botar a cara na rua, só para a escola e para casa, bote ela para lavar a calcinha dela e fazer a comida dela a partir de hoje. Enfim, acho que ele não seguiu muitas minhas orientações, achou que eu era radical demais, mas é problema dele, mas era o mínimo que eu teria feito.
o mínimo. E falei mais, falta só um ano para ela concluir o ensino médio. Quando ela concluir, você fala para ela, a partir de hoje, procura um emprego e vai trabalhar. Procura um emprego e vai trabalhar, porque a partir de hoje você vai ter que se bancar. Não é isso? Você não me mandou o seu pai e a sua mãe que te criam durante 16 anos. Ele disse, meu amigo, ela não lava nem a roupa íntima dela. Ela não bota nem o café da manhã dela. Eu falei, o que você vai fazer a partir de hoje? Você é comigo, meu? Enfim, voltando para cá, eu acho que tudo tem que ser feito com moderação, mas se chegar a um ponto aonde percebemos que os nossos filhos, quando ainda residem sobre o nosso teto, estão perdendo o rumo e que o relacionamento deles estão diretamente influenciando isso, acho sim que medidas mais duras devem ser tomadas e que palavras mais duras, sim, devem ser ditas. Então, se no final das contas se tornarem independentes, fizerem a sua escolha e lá na frente, infelizmente, se arrependerem, que Deus tenha misericórdia e que Deus trate com cada um deles. Contudo, a gente conhece diversos casamentos problemáticos, casamentos que terminam depois de pouquíssimos anos, porque não ouviram a voz de um pai, de uma mãe, não ouviram os conselhos, e aí o final que a gente bem conhece é divórcio, é escândalo, são mulheres agredidas, são maridos decepcionados, são mulheres traídas, são filhos que não sabem para onde vão, porque o pai crê numa coisa, a mãe crê em outra, a mãe crê numa coisa, o pai crê em outra, famílias divididas. Então, cuidado com isso, meus irmãos, na criação dos filhos. Atentem para todos os aspectos da criação dos seus filhos, não apenas para que eles tenham uma boa profissão e tenham um bom salário no futuro. Atentem para tudo. Então, pais crentes, para terminar, precisam constantemente orar como Manoá. Nos ensine, Senhor, o que devemos fazer, porque a verdadeira parceria dentro da casa, na criação dos filhos, é entre o pai, a mãe e o Senhor. E se esse tripé não permanecer de pé, criação nenhuma terá o futuro ou o êxito que Deus deseja da criação dos filhos de crentes. Amém? Terminar aqui.